Histórias de terror que tiram o sono de qualquer um. O quarto fechado. Há 12 anos ainda está tépido. Durante 12 anos aquela porta permaneceu fechada. Não por descuido, mas por decisão. Era um cômodo intocado, onde o tempo parecia ter parado, como se o próprio ar tivesse feito um pacto para não se mover. Era o quarto de Daniel, o filho único de Mauro, desaparecido aos 9 anos de idade. Uma criança como tantas outras, cheia de vida, que em uma manhã comum se arrumou para ir à escola e nunca chegou. Nenhuma testemunha, nenhuma imagem nas câmeras da rua, nenhum rastro. O menino simplesmente desapareceu, como se tivesse sido apagado da realidade. Mauro, consumido pela dor, decidiu selar o quarto do filho. Trocou a maçaneta por uma tranca interna, cobriu a fresta inferior com fita isolante e nunca mais colocou os pés ali dentro. Dizia a si mesmo que preservar o quarto era manter viva a esperança. Mas todos sabiam que era apenas uma forma de tentar conter o desespero. Ao longo dos anos, a casa envelheceu. A pintura descascou, o telhado cedeu em alguns pontos e o mundo se transformou ao redor. Mas aquela porta seguiu ali, imóvel, como um monumento ao vazio. Mauro vivia em silêncio, evitando qualquer conversa sobre o que houve, como se as palavras pudessem invocar fantasmas que ele não estava pronto para encarar. Até que, em uma tarde silenciosa de domingo, enquanto limpava a estante da sala, algo caiu do meio dos livros. Um envelope, sem remetente, sem endereço. Dentro, uma única folha. Nela, uma frase escrita à mão com uma caligrafia infantil. Ainda estou aqui. O sangue de Mauro gelou. Ele conhecia aquela letra. Era a do filho. A mesma dos cadernos guardados na caixa de recordações que ele jurava nunca mais abrir. Por horas, Mauro permaneceu parado, encarando o papel como se fosse uma armadilha. A casa inteira parecia ter prendido a respiração. Ele subiu as escadas, cada degrau rangendo como se protestasse. Parou diante da porta selada. A tranca enferrujada cedeu com facilidade. O plástico e a fita que isolavam a base estavam intactos, como no primeiro dia. Ao empurrar a porta, o cheiro de infância veio com força. Mas havia algo mais. O ar estava quente, morno, como se alguém tivesse saído dali há poucos minutos. A cama estava arrumada, mas o lençol mostrava um leve afundamento, exatamente do lado onde o filho costumava dormir. A camiseta favorita de Daniel, aquela azul com um foguete desenhado no peito, não estava mais na cadeira. No lugar dela, uma camisa nova, também azul, pendurada com cuidado na maçaneta do armário. Mauro se aproximou da cômoda. As gavetas estavam organizadas com roupas que ele não lembrava de ter guardado. Algumas peças eram modernas demais, recém-lançadas, com etiquetas que ainda cheiravam a loja. No canto da escrivaninha havia um copo com água pela metade, ainda fresco. Ao lado, um bilhete. "Pai, você demorou." Não havia como aquela mensagem estar ali desde o desaparecimento. A tinta ainda estava úmida. As marcas do papel denunciavam que tinha sido deixado ali recentemente. Mauro tentou encontrar uma explicação racional. Talvez alguém tivesse acesso à casa, talvez fosse uma brincadeira cruel. Mas nada justificava o calor do lençol, o estado do copo, o cheiro de roupa nova. Foi quando ouviu passos no corredor. Virou-se imediatamente, esperando ver alguém. Não havia ninguém. Desceu as escadas correndo, verificou todas as janelas, as portas, os cadeados. Tudo fechado. Ligou para a polícia, mas não conseguiu explicar o que exatamente estava denunciando. Um intruso que não deixou rastros? Um filho que deveria estar morto, mas parecia ter voltado? Os oficiais que chegaram fizeram apenas um registro superficial. Nada foi levado. Nada parecia fora do lugar. Apenas mais uma ocorrência sem importância na ficha de um homem marcado pela tragédia. Mas Mauro sabia o que tinha visto. Sentia o cheiro, a temperatura, a presença. Não era imaginação. E a cada noite, desde então, ouvia barulhos vindos do andar de cima. Passos leves, gavetas sendo abertas, portas rangendo. Tudo no mesmo quarto que ele jurou jamais voltar a abrir.
O mesmo quarto que agora parecia se abrir sozinho. Na terceira madrugada, os barulhos cessaram. E no café da manhã, sobre a mesa da cozinha, havia uma fotografia recente. Daniel, mais velho, com feições amadurecidas, segurando um jornal daquele mesmo dia. Atrás da imagem, uma nova frase. "Por que você me deixou lá por tanto tempo?" Desde então, Mauro não sai mais de casa. Tranca portas e janelas, mas sabe que nada disso impede. Algo foi ativado quando a porta se abriu. E o que quer que tenha voltado com ela não pode ser explicado. Só sentido. A dúvida que o consome não é mais sobre onde esteve seu filho, mas sobre o que exatamente voltou no lugar dele. A entidade que só aparece em fotografias de família. O primeiro registro passou despercebido. Uma fotografia antiga, tirada em frente à lareira durante o aniversário de 90 anos da avó. A família inteira reunida, sorrindo, com o bolo iluminado pelas velas. Na borda direita da imagem, quase fora do enquadramento, uma mulher. Não era parente nem convidada. Seu rosto era parcialmente obscurecido pela sombra da cortina, mas os traços estavam visíveis. Cabelos pretos e lisos, pele extremamente pálida, lábios cerrados em um meio sorriso. Ninguém notou sua presença até que a foto foi revelada semanas depois, quando já era tarde demais para confirmar quem estava na casa naquele dia. No início, a família achou que fosse um reflexo, talvez uma falha de iluminação ou alguém que tivesse passado rápido atrás da cortina. Mas a posição era estática demais. O olhar da mulher parecia diretamente voltado para a câmera, como se soubesse que seria capturada naquele instante. O assunto foi esquecido até que um novo retrato, tirado 2 anos depois, reacendeu o incômodo. Era o casamento do primo mais novo. Foto tirada em área externa durante o dia, sob o céu limpo. No canto inferior esquerdo, entre o grupo de convidados, lá estava ela. A mesma mulher, mesmo rosto, mesmo cabelo, mesmo meio sorriso. Vestida com roupas discretas, porém não condizentes com o clima da festa. E, novamente, ninguém se lembrava dela. Dessa vez, a sensação foi mais profunda. Alguns membros da família começaram a sentir desconforto ao olhar para a imagem. Não conseguiam manter os olhos por muito tempo na figura daquela mulher. Era como se houvesse algo erradamente silencioso nela. Um tipo de ausência que se impunha. Decidiram investigar. Levaram a imagem a profissionais. Nada indicava montagem. A análise digital confirmou que o rosto da mulher estava ali no momento do clique. Não havia manipulação. Era real. Porém, a parte mais perturbadora veio de um detalhe quase imperceptível. Em ambas as imagens, a mulher ocupava a mesma posição relativa em relação ao centro da foto. Mesmo ângulo, mesmo alinhamento, como se estivesse propositalmente escolhendo onde aparecer. Com o tempo, outras famílias da mesma cidade começaram a compartilhar relatos semelhantes. Fotografias de formaturas, batizados, eventos escolares. Em todas elas, a mesma mulher. Algumas imagens com décadas de distância entre si. A mulher não envelhecia. O padrão se repetia. Surgia na periferia da imagem, nunca no centro, sempre observando, nunca interagindo. Um jornalista local resolveu compilar os arquivos em uma matéria investigativa. Durante a apuração, localizou ao menos 13 famílias com fotografias diferentes contendo a figura misteriosa. Todas as famílias haviam perdido alguém nos meses seguintes à aparição da mulher na imagem. Um pai, um irmão, uma criança. Foi então que o pânico tomou conta da comunidade. Fotógrafos se recusavam a registrar eventos. Famílias deixaram de se reunir para fotos. Uma atmosfera de superstição tomou conta da cidade. A matéria foi censurada pela emissora antes de ir ao ar. O jornalista desapareceu dias depois, deixando para trás apenas um pendrive com os arquivos das imagens. O conteúdo circulou nos fóruns obscuros da internet, ganhando notoriedade entre estudiosos do paranormal. Alguns afirmavam que se tratava de uma manifestação espiritual.
outros de uma entidade ligada a ciclos de morte, mas ninguém conseguia explicar o padrão geométrico exato em que ela surgia. Havia precisão, intenção, não era acaso. Uma das famílias afetadas, desesperada, procurou um médium. Durante a sessão, ele teria dito que a mulher não estava apenas nas fotos. Estava nos lugares, naquelas casas, entre aquelas pessoas. Que as imagens eram apenas a maneira dela se revelar. Disse também que o sorriso dela não era alegria, era expectativa, como quem aguarda algo que sabe que vai acontecer, como quem observa o inevitável. O médium faleceu semanas depois, sem causa aparente. Sua última anotação era uma frase enigmática. Ela está nos ângulos mortos da memória. Hoje, os arquivos ainda circulam, e aqueles que analisam com atenção percebem um novo detalhe. A cada nova foto encontrada, o rosto da mulher está mais nítido, mais próximo, mais centralizado, como se estivesse avançando, como se estivesse tentando sair, não mais uma presença passiva, mas algo em movimento. Muitos evitam olhar diretamente para as imagens por muito tempo. Dizem que aqueles que a encaram profundamente acabam sonhando com ela, e nesses sonhos, ela está muito mais perto do que qualquer lente poderia captar. O elevador que nunca leva ao mesmo andar. O prédio era comum. Um bloco de concreto com 6 andares, construído nos anos 80, com corredores estreitos e paredes acinzentadas que cheiravam a mofo e verniz barato. Era o tipo de lugar onde ninguém quer morar, mas muitos acabam morando. O estudante recém-chegado de outra cidade não tinha escolha. Alugou um dos apartamentos do 5º andar por um preço acessível, ignorando os boatos locais sobre vizinhos silenciosos demais e barulhos metálicos durante a madrugada. Era só superstição, coisa de quem tem tempo demais para inventar problemas. Pelo menos era o que ele achava até começar a usar o elevador. No primeiro dia, ele notou algo sutil. O painel do elevador era analógico, com botões que rangiam ao serem pressionados. Ao apertar o número 5, notou que a luz correspondente piscava 2 vezes antes de se manter acesa. Nada grave. Subiu normalmente. Mas ao sair, percebeu que o corredor parecia diferente. O carpete tinha outra textura, e os números nas portas estavam em fontes levemente distintas. Pensou que fosse impressão causada pelo cansaço da mudança. Quando voltou à portaria para buscar outra caixa, viu que estava no 6º andar. Tinha certeza de ter apertado o 5. Desceu pelas escadas, subiu novamente e encontrou o 5º andar correto. A diferença entre os dois era mínima, mas real. A partir daquele dia, começou a filmar suas viagens no elevador com o celular. Nas primeiras gravações, tudo parecia normal, mas ao revisar os vídeos percebeu que, em alguns momentos, os andares registrados não batiam com os botões pressionados. Houve um caso em que apertou o 3, mas a câmera registrou a luz do 7 acendendo. O mais estranho era que ele não se lembrava de ter saído no andar errado. Em todos os registros, ele parecia agir normalmente, como se estivesse indo para o andar certo. Isso o fez desconfiar da própria memória. Decidiu instalar uma pequena câmera escondida no teto do elevador, com permissão do zelador, alegando ser parte de um projeto universitário. A câmera ficou lá por 3 semanas. Ao revisar as imagens, encontrou algo que jamais conseguiu explicar. Em uma das gravações, ele entra no elevador, pressiona o botão 5. A luz pisca 3 vezes e se apaga. O elevador sobe. A porta se abre. Do lado de fora não há corredor. Apenas uma sala ampla, escura, com uma poltrona central e uma janela sem vista. Ele sai. E o elevador se fecha. A gravação continua por 11 minutos. Depois, o elevador retorna vazio. Em nenhum momento ele aparece voltando. Nenhuma outra câmera do prédio registrou sua entrada ou saída naquele dia. E o mais aterrador, ele não lembra dessa viagem. Para ele, naquele dia, tudo foi normal. A partir daí, os sintomas começaram. Insônia, perda de apetite, sonhos recorrentes com corredores que se multiplicavam e portas que levavam sempre ao mesmo lugar.
Sentia que algo o observava quando estava dentro do elevador. Certas vezes, o espelho mostrava seu reflexo atrasado por um segundo, como se sua imagem estivesse resistindo ao movimento. Em uma noite, ao retornar da faculdade, encontrou o elevador no térreo com a porta entreaberta. Lá dentro, uma luz intermitente piscava, embora o prédio inteiro estivesse sem energia. Ele entrou, contra o instinto. Não pressionou nenhum botão. O elevador subiu sozinho. Parou em um andar sem número. A porta se abriu para revelar um corredor totalmente branco, sem portas, sem janelas. Um som sutil, como uma respiração distante, preenchia o espaço. Ele recuou. A porta se fechou sozinha. O elevador desceu e, quando abriu novamente, estava no térreo. No dia seguinte, tentou relatar o caso a um técnico. O homem apenas sorriu com tristeza. Disse que já ouvira histórias assim antes, que alguns elevadores pareciam ser mais do que caixas de transporte, que funcionavam como passagens, portais para lugares que não deveriam existir. Contou que em outro prédio, na mesma região, 3 pessoas desapareceram após entrar em elevadores que pararam em andares inexistentes. O técnico nunca mais foi visto após aquela conversa. No prédio começaram a surgir avisos manuscritos colados nas paredes. Use as escadas após as 23. Nunca ande sozinho no elevador. Se ele parar em um andar sem número, não saia. O estudante ainda vive lá. Já tentou se mudar, mas algo sempre o impede. Contratos que travam, documentos que somem, mudanças canceladas de última hora. Hoje, ele evita o elevador. Mas às vezes, quando a escada está bloqueada por algum motivo, ele não tem escolha. Aperta o botão com o coração acelerado e reza para que a porta se abra para o mundo que conhece. Nem sempre acontece. E o que ele vê quando o elevador erra, o caminho continua mudando. Às vezes é um quarto sem saída, outras, uma sala com cópias dele mesmo refletidas em todos os cantos. Uma vez, viu a si mesmo dormindo em sua própria cama. E então entendeu que talvez o elevador não leve a outros andares. Leve a outras versões. A escavação na floresta, onde os relógios pararam. A floresta em questão ficava a poucos quilômetros de uma pequena cidade esquecida pelo tempo. Era densa, de vegetação espessa, e atravessada por trilhas que se apagavam com facilidade, como se o próprio solo rejeitasse a passagem constante. O local sempre foi cercado por histórias vagas, sumiços antigos, sons inexplicáveis durante a noite, rumores sobre uma tribo desaparecida que havia habitado a região séculos atrás. Nenhuma evidência concreta, apenas ecos. Até que um grupo de arqueólogos independentes recebeu uma pista anônima sobre possíveis ruínas enterradas abaixo da vegetação. No meio do nada, entre árvores contorcidas e raízes expostas, o mapa marcava um ponto exato. E era lá que tudo começava a se deformar. A primeira coisa notada foi o comportamento dos dispositivos eletrônicos. Os GPS paravam de funcionar a poucos metros do local, e as bússolas giravam sem controle, como se o campo magnético estivesse sendo manipulado por algo invisível. Ainda assim, decidiram prosseguir. Montaram o acampamento e deram início à escavação. Mas logo nas primeiras horas, um padrão se instalou. Todo o equipamento com marcação de tempo parava exatamente às 3h33 da madrugada. Relógios analógicos e digitais, cronômetros, até os celulares. Era sempre no mesmo minuto. E o mais desconcertante, ao amanhecer, todos voltavam a funcionar normalmente, como se nada tivesse acontecido. Ao descerem alguns metros na área delimitada, encontraram uma estrutura circular feita de pedras polidas, dispostas com precisão milimétrica. No centro, havia uma marca entalhada no solo, semelhante a um olho. Não uma representação artística, mas algo mais primitivo, quase ritualístico. Nenhuma das inscrições era compatível com idiomas conhecidos. Mas o que chamou mais atenção foi o calor. A temperatura no centro da escavação era consideravelmente mais alta do que nas redondezas, mesmo sem nenhuma fonte térmica aparente. E o ar, embora denso, parecia vibrar,
como se houvesse um som muito grave ecoando em uma frequência imperceptível. Na terceira noite, um dos membros da equipe começou a ter episódios de sonambulismo. Era sempre no mesmo horário em que os relógios paravam. Ele se levantava, olhos abertos, mas sem expressão, e caminhava até o círculo de pedras. Ficava ali, em pé, imóvel, por exatos 11 minutos. Depois voltava, deitava-se e acordava sem lembrar de nada. Outros começaram a sentir os mesmos impulsos. Alguns relatavam vozes chamando seus nomes, mas sempre com uma entonação infantil, como se uma criança estivesse brincando de imitar alguém querido. As gravações feitas durante essas madrugadas captaram ruídos que se assemelhavam a sussurros, mas ao serem desacelerados em software de edição, revelavam frases desconexas, faladas em línguas diferentes, como se várias vozes falassem ao mesmo tempo em línguas incompatíveis. A escavação foi interrompida quando uma das integrantes desapareceu. Sua barraca estava intacta e seus pertences no mesmo lugar. Apenas ela havia sumido. Ao revisar as imagens da câmera posicionada próxima à área do círculo, viram algo impossível. Às 13h33, a mulher aparece caminhando em direção ao centro. Ela para exatamente sobre o símbolo do olho. E então, com um movimento abrupto, é puxada para o chão. Não há rachaduras, não há deslocamento de terra. Simplesmente some, como se tivesse sido engolida. O arquivo de vídeo termina com uma distorção na imagem e um ruído semelhante a um grito abafado. A equipe decidiu abandonar o local. Enterraram os equipamentos e destruíram parte da estrutura, na tentativa de impedir que outros encontrassem o lugar. Mas antes de partirem, um dos membros, o único que não apresentou nenhum sintoma estranho, decidiu retornar sozinho ao círculo. Colocou uma câmera em seu capacete e desceu uma última vez. Sua gravação foi a única que nunca pôde ser reproduzida. Todo dispositivo que tentava abrir o arquivo travava ou reiniciava. A única informação recuperável era o tempo de duração, 12 horas. Exatamente o tempo que os outros afirmaram tê-lo visto fora, quando na mente dele haviam se passado apenas 15 minutos. Hoje, a floresta voltou ao silêncio. O caminho até o local foi tomado pela vegetação. O terreno foi classificado como instável e oficialmente fechado para pesquisas. Mas moradores da região afirmam ver luzes entre as árvores durante a madrugada. E alguns lenhadores relatam encontrar buracos circulares no solo, sempre rodeados por pegadas pequenas demais para um adulto, mas grandes demais para uma criança. E todos os que se aproximam dizem a mesma coisa ao voltar. O tempo lá dentro não se comporta como deveria. A voz da minha mãe, vinda do andar de baixo. A casa havia se tornado silenciosa desde que sua mãe viajara para cuidar de um parente distante. Era uma viagem longa, planejada com antecedência, e ele ficaria sozinho por algumas semanas. A primeira noite foi comum, com os ruídos típicos de uma casa antiga se acomodando. O vento batendo nas janelas, a madeira estalando, nada fora do esperado. Ele preparou o jantar, assistiu a um filme e subiu para dormir. Às 2h, algo mudou. Acordou com a sensação de que alguém o chamava. Abriu os olhos lentamente, acreditando que era apenas um sonho. Mas a voz surgiu novamente, clara. Era a voz de sua mãe. Ela o chamava pelo nome, com a mesma entonação suave que costumava usar quando precisava que ele descesse para conversar. Seu primeiro impulso foi se convencer de que estava ouvindo coisas, que era apenas saudade misturada com a sonolência. Mas quando a voz ecoou pela terceira vez, ele sentiu o corpo arrepiar por completo. Era nítida demais, tangível demais. Levantou-se com cautela e abriu a porta do quarto. O corredor estava escuro, exceto pela luz fraca vinda da sala no andar inferior. Cada passo na escada parecia amplificar a sensação de que algo estava profundamente errado. A voz não chamou novamente, mas ele sentia como se estivesse sendo observado. Continuou descendo até chegar ao último degrau. A casa estava como sempre, mas havia detalhes que o fizeram parar. O tapete da sala estava desalinhado, como se alguém tivesse passado por ali apressado.
A porta da frente estava destrancada, embora ele lembrasse claramente de tê-la trancado antes de subir. A televisão estava ligada, exibindo um canal sem som, com imagens repetitivas que pareciam vibrar mais do que realmente se mover. E no micro-ondas, a luz estava acesa. Ele se aproximou com cuidado. Dentro havia um prato, ainda quente. Sua mãe costumava deixar refeições preparadas para ele, mas ela não poderia ter estado ali. Não naquela noite. Não naquela viagem. Tentou ligar para ela pelo celular, mas a chamada não completava. Nenhum sinal. Apenas silêncio. Subiu novamente para conferir o quarto, imaginando que talvez estivesse tendo algum tipo de alucinação por causa da exaustão. Mas ao chegar ao topo da escada, algo o fez congelar. Na porta de seu quarto havia um bilhete. Um pedaço simples de papel com uma única frase escrita à mão. Desce. Preciso falar com você. A caligrafia era idêntica à da mãe. Não havia rasgos, sujeira ou marcas de um papel antigo. Era recente. Ele sentiu o coração acelerar em um ritmo estranho, como se algo estivesse tentando empurrá-lo para descer as escadas novamente. Tentou ignorar. Entrou no quarto, trancou a porta e ficou ali, sentado, respirando fundo. Mas então ouviu passos. Passos leves, arrastados, vindos do andar de baixo. Não eram passos desconhecidos. Eram os passos da mãe. Ele conhecia o ritmo, a forma como ela caminhava. E logo em seguida, a voz surgiu novamente, sem pressa, sem urgência, apenas o chamando. A cada repetição parecia mais próxima, como se subisse os degraus com ele. Mas quando olhou pela fresta inferior da porta, não viu sombra alguma. A voz continuava insistente, chamando por ele da mesma maneira que fazia quando era criança, como se pedisse apenas mais um minuto de sua atenção. Ele reuniu coragem e decidiu descer mais uma vez. O clima da casa parecia ter mudado. O ar estava pesado, como se algo estivesse ocupando o espaço entre as paredes. A luz da sala tremulava, criando sombras que se moviam sem motivo. Caminhou devagar, tentando manter o controle da respiração. Quando chegou ao andar de baixo, a voz chamou novamente, mas dessa vez vindo da cozinha. Ele parou diante da porta. A luz estava apagada, mas havia um pequeno brilho vindo da janela. Empurrou a porta lentamente e encontrou outro bilhete sobre o balcão da pia. Por que você demorou? O papel estava úmido, como se tivesse sido alcançado por mãos molhadas. Ele recuou imediatamente e correu até a porta da frente, mas ao tentar girar a maçaneta, encontrou resistência. A porta não abria. As janelas estavam trancadas por dentro, embora ele não lembrasse de ter fechado nenhuma. A voz então ecoou mais uma vez, mas desta vez atrás dele, muito baixa, quase como um sussurro colado à nuca. Ele não quis olhar, mas o instinto o forçou a virar. A casa estava vazia, completamente vazia. O silêncio retornara como se nada tivesse acontecido. Subiu correndo, entrou no quarto e trancou-se. Não dormiu. Horas depois, ao amanhecer, o celular finalmente deu sinal. Sua mãe enviara uma foto do lugar onde estava. Um local distante, ensolarado. Na imagem, ela sorria. Mas algo chamou sua atenção. Ao ampliar a foto, viu um reflexo na janela atrás dela. Uma figura indistinta, escura, olhando em sua direção. Ele sabia que não era coincidência. E desde aquela noite, sempre que a casa fica silenciosa demais, ele ainda escuta a mesma voz vindo do andar de baixo. O ritual gravado por acidente em uma live era, para ser apenas mais uma live comum. Um jovem streamer de jogos independentes, acostumado a fazer transmissões noturnas com pouco público, aproveitava as madrugadas para conversar com seus seguidores, mostrar trechos de games obscuros e comentar teorias conspiratórias por diversão. Seu canal crescia devagar, mas com uma comunidade fiel. Naquela noite, o tema seria um jogo de terror inacabado, encontrado em um fórum russo. O título, sem nome oficial, prometia uma experiência perturbadora baseada em rituais antigos. A estética era minimalista, os sons abafados, a atmosfera sufocante.
Era o tipo de conteúdo que combinava com a audiência que ele cultivava. A transmissão começou normalmente, com a câmera frontal posicionada no canto da tela, mostrando seu rosto à meia luz. O quarto estava escuro, iluminado apenas pelo brilho da tela. A janela às suas costas, entreaberta, deixava passar uma brisa fria que fazia a cortina balançar levemente. Durante os primeiros 20 minutos, tudo transcorreu sem incidentes. Mas no momento em que o personagem do jogo entrou em uma sala circular marcada com símbolos ritualísticos, a conexão começou a falhar. A imagem pixelava, o som se distorcia. O chat começou a comentar. Parecia que alguém sussurrava atrás dele, mas o streamer não ouvia nada. Ao ampliar a própria tela para tentar identificar o ruído, algo chamou sua atenção. No reflexo da janela havia movimento. Não um vulto nem uma sombra. Era uma silhueta firme de alguém parado do lado de fora, observando através do vidro. O streamer virou-se de imediato, mas a janela estava vazia. Tentando manter o clima de mistério, riu nervoso, fazendo piada com a situação. Disse que deveria ser o jogo mexendo com sua cabeça. Mas os espectadores não riram. Começaram a insistir em algo que ele não percebeu. Havia pessoas se movendo dentro da casa ao lado, visível pela fresta da janela. Figuras encapuzadas, em um cômodo iluminado por velas. Curioso e sem acreditar, o streamer reposicionou a webcam, apontando-a diretamente para a janela. O que foi capturado nos minutos seguintes paralisou os que assistiam. Dentro da casa vizinha, completamente escura até então, podia-se ver uma sala pequena, cujas paredes estavam cobertas por panos vermelhos. Ao centro, havia um círculo feito com sal ou algum pó claro. 3 figuras ajoelhadas em torno de um corpo imóvel. Uma quarta figura andava em círculos, entoando palavras que não correspondiam a nenhum idioma conhecido. O áudio da transmissão falhava, mas o suficiente foi registrado. A voz soava grave, arrastada, como se a garganta estivesse sendo forçada a reproduzir sons que o corpo não suportava. O streamer tentou desconversar, dizendo que devia ser uma encenação. Mas seu tom era visivelmente forçado. A câmera tremeu. A conexão oscilou mais uma vez. E então, sem aviso, as figuras dentro da casa pararam. Todos os encapuzados olharam diretamente para a câmera, como se tivessem percebido que estavam sendo observados. E a figura em pé ergueu o braço, apontando para a janela do quarto onde o streamer estava. Nesse instante, o chat explodiu em mensagens desesperadas. O rosto do jovem ficou lívido. Ele se levantou da cadeira, correu até a janela e fechou-a bruscamente, cobrindo-a com a cortina. A live caiu segundos depois. Durante 2 dias, ninguém teve notícias do streamer. A polícia foi chamada por seguidores preocupados. Quando arrombaram a porta, encontraram o quarto intacto. Computador ligado, câmera desconectada. Mas nenhuma presença dele. No histórico da live, tudo havia sido apagado. Nenhum vestígio do vídeo, exceto por pequenas cópias salvas por espectadores em baixa resolução. As imagens circulam até hoje em fóruns fechados, e quem assiste com atenção a um dos trechos capturados relata um detalhe perturbador. Entre os encapuzados, havia um rosto descoberto. O rosto do próprio streamer, assistindo o ritual, ajoelhado entre os demais. O canal ficou fora do ar por meses, até que subitamente voltou com uma única transmissão programada, marcada para a mesma hora da live original. O título era enigmático. O que foi visto jamais será desfeito. Ninguém sabe quem reativou o canal. Nenhuma nova live aconteceu. Mas todos os vídeos antigos desapareceram. Só resta uma página vazia, com a miniatura congelada do último instante da transmissão. A imagem da janela aberta, refletindo um rosto que não era o dele. O arquivo de áudio que ninguém consegue deletar. Ele trabalhava como técnico de som em um pequeno estúdio de edição. Seu dia a dia era simples, repetitivo, dominado por gravações, cortes, filtros, masterizações.
Acostumado a lidar com áudios danificados, vozes embargadas e ruídos sem sentido, nada o surpreendia mais. Até que, durante uma faxina digital em um HD antigo da empresa, encontrou um único arquivo solto entre pastas corrompidas. O nome chamava a atenção. A sequência de números correspondia exatamente à sua data de nascimento. Ao abrir o arquivo, esperava encontrar algum áudio de cliente arquivado por engano. Mas o que ouviu foi completamente diferente. Era a sua própria voz. Não uma gravação antiga, mas a voz atual. Com o mesmo timbre, a mesma respiração, as mesmas pausas. O áudio começava com ele dizendo seu nome completo, seguido por uma descrição detalhada de um quarto. Paredes com tinta descascada, uma lâmpada tremulando, uma janela com grade. Ele reconheceu na hora aquele lugar. Era o quarto da casa onde havia morado durante a infância. A descrição era minuciosa demais. Inclusive detalhes que ele nunca havia compartilhado com ninguém, como o arranhão na parede ao lado da cama, feito por ele ao tentar pendurar um pôster com um prego enferrujado. No meio da gravação, sua voz silenciava por alguns segundos. E então, surgia um som. Algo entre um chiado e uma respiração pesada, como se algo estivesse muito próximo ao microfone, mas sem se manifestar. Ele fechou o arquivo, atordoado. Tentou localizá-lo na pasta para movê-lo a um lugar mais seguro, mas o sistema informava que o arquivo não existia mais. No entanto, ao reiniciar o computador, o áudio estava de volta, no mesmo lugar, com o mesmo nome. Tentou apagá-lo. O sistema travava. Tentou renomeá-lo. O nome voltava ao original. Mandou para a lixeira. O arquivo retornava à área de trabalho por conta própria. Compartilhou o caso com um colega do estúdio que, descrente, decidiu copiar o arquivo para analisar em outro computador. A transferência foi bem-sucedida, mas o conteúdo havia mudado. Agora, quem narrava a mensagem era ele próprio, com a sua voz. E o quarto descrito era o seu. Detalhes íntimos, específicos, que só alguém que o conhecesse profundamente poderia saber. Nenhum dos dois compreendia o que estava acontecendo. Decidiram gravar uma sessão conjunta para registrar suas reações. Durante a gravação, ao ouvirem novamente o áudio, notaram algo novo. No fundo, havia um som, repetitivo, quase imperceptível. Um sussurro que, ao ser isolado e amplificado, dizia apenas uma frase: "Você está ouvindo o que ainda não aconteceu." Nas semanas seguintes, o arquivo começou a se comportar de forma autônoma. Alterava o horário de criação no sistema, aparecia em outros dispositivos conectados à rede, mudava o ícone do próprio nome para imagens abstratas, como manchas de tinta ou olhos distorcidos. Um dia, apareceu no celular dele, mesmo sem ter sido transferido. Tocou sozinho às 3 da manhã. Era sua voz, agora chorando, pedindo ajuda, dizendo que estava preso. A frase que mais o abalou foi dita no final: "Se você continuar ouvindo, vai me encontrar onde não deveria." Desde então, começou a ter pesadelos com corredores espelhados, vozes saindo de objetos inanimados e gravações antigas da infância que nunca lembrava de ter feito. Decidiu formatar todos os dispositivos. Desconectou-se da internet, mas o arquivo persistia. Às vezes, surgia em rádios antigos, gravadores portáteis, ou até mesmo em fitas que nem haviam sido usadas ainda. Levou o caso a especialistas em tecnologia e áudio. Nenhum deles encontrou código malicioso, vírus ou qualquer indício de manipulação. Um deles sugeriu que poderia se tratar de uma inteligência artificial experimental. Mas mesmo os padrões mais avançados não explicavam a presença do áudio em mídias físicas lacradas. Cansado, procurou uma médium. Ela pediu para ouvir o arquivo com fones de ouvido. Quando terminou, ficou em silêncio por alguns minutos. Disse que o que havia escutado não era apenas uma gravação. Era um portal, uma âncora, que a voz ali não era apenas uma imitação dele. Era uma projeção do que ele ainda poderia ser. Disse que aquilo estava preso entre dois momentos.
Um que já aconteceu e outro que ainda não deveria existir. E que, ao dar atenção a esse áudio, ele havia aberto uma ligação, uma fenda, uma porta de 2 vias. Desde então, ele não trabalha mais com som, evita ruídos prolongados, apagou todas as contas e sumiu da vida digital. Mas de tempos em tempos, pessoas ao redor do mundo relatam encontrar um arquivo com uma sequência numérica como nome. Ao abrirem, ouvem sua própria voz, descrevendo lugares onde jamais estiveram. E no fim, sempre a mesma frase, em tom sereno, mas ameaçador. Agora que ouviu, não há mais como desfazer.